Bom dia a todos, pessoal. Quem não me conhece, meu nome é Leandro, tá? Hoje o tema que a gente vai estar falando é sequenciamento de corte. Antes de a gente iniciar o webinar, queria ressaltar algumas questões, né? Sobre a participação de todos. Muitos participantes acabam assistindo a aula, né, com outras pessoas na sala e acaba não se recebendo certificado. Então é importante que, se tiver mais de uma pessoa aí, todo mundo faça o cadastro, acesse a live ali, né? E acompanhe até o final, para também receber o certificado, tá? Então, ainda dá tempo de quem não se inscreveu, participou, então avisa o amigo do lado aí, para dar tempo de ele entrar e acompanhar até o final, tá? E, e logo depois aí, finalizando a aula, todo mundo consegue receber o certificado certinho. Bom, vamos lá. Pessoal, o assunto, como eu falei inicialmente, é sequenciamento de corte, tá? Abrindo o modo de nesting, a gente sabe que a mecanização, né? Mecanização, sequenciamento de corte, aplicar o corte, enfim, é basicamente aquela instrução do caminho de corte que cada peça, a sequência de cada peça vai ser cortada, né? Então, no Lantec, a gente tem a abinha específica para isso, que é a aba corte, né? E a gente tem três funções diferentes aqui, né? Ela tem o mesmo objetivo, mas se comporta de maneira diferente. Então, a gente tem um automático, que faz chapa a chapa, né? Então, eu tenho que ir cada chapinha clicando, automático, vai para a próxima, automático novamente. Então, eu faço esse processo uma a uma. E também tenho como fazer isso automaticamente para todas as chapas, sendo que eu posso aplicar o corte, né? Para todo subtrabalho ativo, então todas as chapas que pertencem ao mesmo grupo de máquina, de material e de espessura, ou aplicar o cortar tudo, que é independente de quantos subtrabalhos eu tenha, vai aplicar para todas as chapas. Só que, pessoal, uma coisa importante a gente saber, quando a gente aplica o corte para mais de uma chapa, o Lantec ele vai trazer uma telinha para uma chapa também, tá? O caso, ele vai também trazer a tela inicialização de corte, tá? É, pessoal, isso varia muito de máquina para máquina, tá? Algumas máquinas você tem um recurso aqui para mudar a amperagem de corte, como o plasma. Uma Trunf, você tem a opção de mudar a tabela de corte. Você tem a opção de ativar nanojuntas em algumas máquinas, tá? Então, a inicialização de corte é onde ele vai colocar parâmetros para aquele nesting, para aquela chapa, tá? Então não é simplesmente o número de CNC, tá? Que está aqui na tela inicial. Ah, esse aqui é o número de CNC que está gerando para a chapa. Não, tem uma configuração por trás que ele está atrelando naquela chapa, tá? Então por isso que ele traz essa tela de inicialização do corte. Para a gente não ficar finalizando aqui chapa por chapa, tem o botãozinho finalizar tudo, para quem desconhece. Versões, se eu não me engano, da 21 para trás não tem essa opção, só tem na 22 e na 43, tá? Então, quem não está com o software atualizado, isso aqui é um recurso mais recente, tá? Que é o finalizar tudo, e ele vai acabar aplicando o corte para todas as chapas. No momento aqui eu não vou aplicar, tá, pessoal? Mas é importante a gente saber que sempre que a gente aplica o corte, seja manual, seja automático, a gente tem a inicialização do corte, tá bom? Pessoal, em seguida aqui eu também queria mostrar, né, antes de a gente ir para algumas configurações, é a parte do regenerar e o apagar corte, tá? Ah, quando a gente aplica o corte em uma chapa, habilita o botãozinho aqui de regenerar o corte. E também a gente tem a opção de apagar instruções. Qual que é a diferença dessas duas opções, tá? O regenerar, eu vou dar praticamente um reset naquela chapa. Eu vou remover tudo que eu inseri, desde minha sequência de corte até as minhas tecnologias. Então, eu coloquei ataque, coloquei amarração, coloquei recurso de ponte entre peça. Então, ele vai dar um reset geral daquele nesting, tá? Então, tudo que eu fiz no nesting, ele vai eliminar. Já o apagar o corte, né? Apagar todo o corte da chapa, né? Ele vai manter os ataques, tá? E as outras tecnologias, consequentemente. Então, se eu fiz um trabalho de colocar ponte, já tive um trabalhão, não vamos usar o regenerar, vamos usar o apagar corte para evitar um retrabalho, tá? Mas eu queria mostrar um pontinho aqui que é o seguinte: quando a gente utiliza o regenerar e aplica o automático, ele solicita essa telinha de inicialização de novo. Ou seja, eu vou estar aplicando novamente as tecnologias, eu vou estar definindo novamente um número de CNC, como é um contador, ele vai para a próxima contagem, tá? Para a gente evitar isso, é possível utilizando o apagar do corte.
Mas, pode ver que eu usei, a telinha apareceu ainda. Para evitar essa telinha novamente, e eu não perder o número do CNC, eu não perder a tabela que eu setei, ou a amperagem que eu setei lá na configuração aqui da inicialização de corte, é possível a gente vir aqui nas configurações do apagar corte, e a gente indicar para o Lantec que eu quero manter os dados de inicialização. Essa opção também é um pouco mais nova, por isso que eu decidi mostrar para vocês, que não é de conhecimento de todos, tá? Então, manter dados de inicialização ao apagar as instruções. Então, ativou esse carinha ali, a gente consegue apagar todo o corte, e aí pode ver que eu apliquei o corte novamente, a telinha não apareceu. Então, ele vai manter o número do CNC, eu não vou precisar lembrar qual que é o CNC que o operador está usando lá, ou indicar para ele um novo CNC, imprimir um novo nest, eu não vou perder nenhuma configurações que eu setei previamente, tá? Então, aqui eu tenho essa configuraçãozinha de manter os dados, beleza? Show, vamos lá. Pessoal, agora a gente vai um pouquinho falar das configurações. A gente viu como aplica o corte. Ah, só antes de a gente viu os automáticos, aqui no Contornos a gente tem o peças também, né? Que é o formato mais manual. Ele também vai pedir a inicialização, como se fosse o automático, tá? E aí eu vou clicando peça a peça e faço a minha sequência, né, de forma manual. Vou fazer em todas as peças de todos os nestings. Vai ser um trabalhão para fazer em muitas chapas, né, em muitas peças. Mas a gente tem a opção manual. E quanto mais a gente vai subindo as opções, ó, contornos automáticos, manuais por 2 pontos, é mais manual isso, é aplicando linha por linha, tá? Então, o peça aplica a peça toda e conforme a gente vai subindo, ele vai aplicando linha por linha, ele vai ficando mais manual ainda, tá? Vamos aqui para cima na configuração de máquina para a gente entender como que funciona toda essa configuração da sequência de corte, tá? Cliquei ali na configuração de máquina, a gente tem a parte de acabamento automático. Pessoal, se puderem dar o feedback, tem 2 pessoas que não está ouvindo o som. Se tem mais pessoas aí também que está com problema. Ó, o som tá tranquilo, então a galera aqui, o José e teve mais um que tá com problema, Alessandro, que tá com problema no som. Acredito que aí o restante do pessoal tá com o som ok, beleza? Pessoal, então seguindo em diante, a gente tem a ordem do acabamento que a gente vai fazer, né, essa configuração. É importante a gente entender que pessoas que têm muito tempo de programação conhece a máquina, conhece as preferências de operação, preferências de processo, o Plasma mesmo, eu vejo que muitas empresas seguem uma sequência muito específica para não ter aquele problema do esqueleto ficar pouco, né, e a peça acabar abrindo, ter problema no corte, então costuma fazer uma sequência bem específica. Só que o sistema, ele não está olhando para a peça igual a gente olha, o programador ali olha para a chapa, né, peça a peça, a posição dela, é tudo cálculo, é um algoritmo, então ele está fazendo cálculo matemático por trás. Então é por isso que é importante a gente entender o funcionamento dessa configuração, tá? A gente tem aqui, ó, na ordem de acabamento, algumas opçõezinhas. Então a gente faz a sequência de corte por peça, por contornos ou por aquecimento mínimo, quando a gente dá um espaço, né, entre peça para a chapa não sobreaquecer. No momento a gente vai ver o por peças, tá? Então, dentro do por peças, a gente tem algumas opções, iniciando a opção por zonas. Aqui embaixo a gente vai ter algumas configuraçõezinhas das zonas, né? Então aqui a gente tem, ó, número de zona. Então, a quantidade de divisões que eu quero fazer nessa chapa que está aqui atrás, ó. Então eu tenho uma chapa ali atrás, e eu vou dividir ela em 10 zonas no X e 8 zonas no Y, tá? Eu só vou ativar aqui o visualizar para a gente ver na tela, né? Ficar mais fácil e entender como que está se dando essa divisão das zonas, tá? E vou aplicar o corte ali. Bom, vamos lá. Pode ver que o Lantec dividiu algumas zonas, só que a zona não pegou mais de uma peça, enfim. São 4 zonas praticamente para pegar 2 peças inteiras aqui. Pode ver como ficou, né? Aqui eu defini, pessoal, que o início do corte vai se dar pela lateral inferior esquerda, tá? Então, as primeiras peças a serem cortadas é na lateral inferior esquerda.
beleza? E o sentido de corte que é para seguir, né, na direção vertical, ou no sentido Y da chapa, beleza? Logo à frente, a gente pode ver que, se a gente simular, ele cortou uma peça e a outra. E pode ver que ele está indo por zona. E aí é uma coisa muito importante, pessoal, que ele não identificou essa peça que está nessa primeira zona para cortar primeiro. Isso porque o Lantec ele sempre olha não exatamente para a peça, mas para a inicialização dela, aonde ela inicia. A zona que ela se inicia é nessa segunda zona. Por isso ele deu preferência para iniciar nessas duas peças, né? Nessa zona aqui. E aí seguiu em Y. Vamos simular novamente. Tá? Sempre finalizando as peças que estão naquela zona. Tá? Só que como eu falei, pessoal, é um algoritmo, né? Eu estou com esse nest na minha tela, ele tem uma dinâmica de arranjo. Se eu mudar para o próximo nesting, mudou totalmente, né? É claro que é um nesting bem fictício que eu preparei aqui para a gente simular outras ferramentas, mas a gente sabe que não é, a gente no dia a dia não tem um nesting padrão, vários nestings igualzinho, né? A gente sabe que cada nesting que a gente muda vai ter posições diferentes, peças de tamanho diferente, então por isso que a gente fez uma configuração pensando no nest, dificilmente vai atender 100%, tá? De todos os nesting na sequência exata que o programador tem naquela referência na sua cabeça, tá? Que os nestings mudam e o padrão é sempre o mesmo que a gente está configurando ali. Pessoal, retornando ali, tá? A gente vai ver aqui, só antes de a gente explicar, o cortar zigue-zague, eu vou explicar que o ponto inicial e direção fica mais fácil para a gente entender, tá? O ponto inicial e direção, pessoal, a gente define o ponto inicial, claro, né? Igual a gente define em vermelhinho, isso aqui pode ser alterado, né? Para a preferência de vocês. Geralmente o pessoal dá preferência para o ponto zero da máquina, né? Então, ponto inicial direção, onde vai se iniciar o corte, e depois qual que é a direção desse corte, se ele vai correr para vertical ou para horizontal. Nesse momento, eu vou deixar setado na horizontal e eu só vou alterar o nesting na chapa de 2 milímetros para a gente poder ficar mais fácil de entender essa configuração, tá? Então eu vou aplicar o corte ali. Pessoal, uma dica aí, se vocês quiserem fazer outros testes, para não ficar, eu vou simular com vocês, né? Mas para não ficar simulando todo o nesting de vocês, enfim, perdendo bastante tempo, principalmente peças que têm bastante furo interno, demora a simulação, pode ver que eu ativei uma sequência de número, é a sequência de corte que vai ser executada nas peças, tá? Isso é possível configurar aqui em subtrabalho, opções de configuração, opção Design Nesting, e aqui em imprimir, na opçãozinha imprimir, a gente indica que a gente quer imprimir a ordem do corte, tá? Ó, imprimir a ordem e não o índice. Só tomar cuidado que é importante retornar a opção índice, porque no nesting impresso é aquele ID de cada peça, né? Então, para o operador é importante, mas para o programador é sempre interessante ver a sequência, né? Ali, principalmente se está testando alguma coisa, aí dá para alterar para imprimir a ordem. E para a gente ver na tela, ative essa opção em conjunto, que é na opção visualizar, ver referências na tela. E aí vocês conseguem ver dessa forma que eu estou vendo, né? Eu apliquei o corte, já o númerozinho aqui ficou na sequência do corte. Então eu vou simular aqui para vocês. Então, como eu falei, ponto inicial inferior esquerdo, para correr para a lateral direita, né, na horizontal, e aí vai fazendo peça a peça. Beleza? Acho que o Vinícius conseguiu aparecer ali, né, Vinícius? Eu vi que você não estava conseguindo achar a opção, apareceu aí. Show. Beleza. Vamos configurar um pouquinho, alterar a opçãozinha aqui, né, para vertical agora. A gente vai ver que já vai mudar a dinâmica da sequência, né? Então, ao invés de correr no eixo X, ele está correndo no eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5. Vou avançar um pouquinho a simulação só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Beleza? Então, alterando ali vertical, horizontal, ele segue certinho a sequência que você deseja, tá?
E pode ver, pessoal, que ele está fazendo uma espécie de zigue-zague, né? Ele sobe, desce, uma cobrinha, né? Enquanto ele sobe cortando, ele volta cortando também. Para mudar essa dinâmica, a gente pode ir na configuração novamente, ordem do acabamento e ativar a opção cortar em zigue-zague. Aí fala, mas não já está em zigue-zague? Pessoal, eu achava que até certo momento era um erro de tradução até, só que teoricamente o zigue-zague é sobe cortando, desce sem cortar. Ou seja, zigue cortando, né? Desce o zag ali sem cortar. Então, quando a gente desativa, ele faz sobe cortando, já desce cortando, sobe cortando. Quando a gente ativa, ele faz ao contrário. Então, ele vai cortar sempre para um lado, né? Qual lado, né? Como eu defini que o início é o ponto inferior esquerdo e eu vou para vertical, ele só vai cortar de baixo para cima. Beleza? Vamos mudar aqui por um outro canto aqui, superior esquerdo. Fazer de novo só para a gente entender. Ver que as mudanças, né, surtem efeito ali. Então agora, ó, a peça inicial é o canto superior esquerdo. E como está na parte superior, vai cortar só de cima para baixo. Acaba perdendo mais tempo, né, esse formato aqui, porque ele, ao invés de aproveitar a descida do cabeçote já cortando, ele desce sem cortar e vai subindo sempre para um lado. Mas tem muita questão dessa configuração ser usada por questão de processo no plasma, chapa grossa, tem muito problema de abrir os esqueletos, então sempre dá diferença de jogar a força do corte para um sentido só, não ficar indo e voltando. Então é muito de processo também essa aplicação, né, essa preferência de sequência de corte. Ah, logo em seguida, a gente também tem uma opçãozinha aqui, pessoal, que é importante a gente entender, que é a tolerância de ortogonalidade. Eu vou desativar aqui o zigue-zague para ele subir cortando, desce cortando, voltar aquela sistemática, tá? E o ponto inferior esquerdo novamente. Só que eu vou explicar um pouquinho da tolerância de ortogonalidade. Pessoal, pode ver que essa pecinha é pequena, né, que eu determinei aqui, se eu não me engano, ela é 50 por 50. Então, o valor que eu defini aqui de 1 milímetro não abrange o tamanho da peça para o software considerar que ele pode aproveitar que ele está subindo para uma direção e buscar uma peça ao lado e aproveitar para ir cortando uma faixa, né, um range maior. Isso se cabe aqui na tolerância de ortogonalidade. Quanto maior minha tolerância de ortogonalidade, maior é o range do software permitir que a sequência de corte aproveite uma peça ao lado e já corte ela. Não suba direto, né? Já vai cortando uma ao lado. Então, como a minha peça tem 50 por 50, a próxima aqui vai dar uns 100 milímetros, tá? Então, eu vou jogar 100 milímetros aqui para a gente ver. Show. Ó, como pode ver, o número já mudou aqui, ó, né? Ao invés de ser 1, 2, 3, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Então, ele subiu cortando uma faixa um pouquinho maior nesse momento, desceu cortando uma faixa um pouquinho maior. Isso é devido à tolerância de ortogonalidade. Se a gente aumentar, vou fazer vezes 3 agora o 150 ali, colocar um 160, porque tem os espaçamentos entre peças ali, só para não, de fato, ele pegar as três fileirinhas, né? Então agora, ao invés de subir duas faixinhas cortando, vai subir três. Beleza? Então, conforme a gente altera ali, ele dá certinho. Só que, como eu falei, pessoal, a gente sabe que o nashing ele não é tão retangular dessa forma, tão perfeitinho. Vai ter uma peça passando grandona aqui no meio, só que o ataque dela tá lá no outro canto. Então, talvez na sequência que vai ser feito, essa peça não vai cortar quando ele estiver subindo, cortando. Ele vai deixar para cortar depois. Mas é devido, como eu falei, né? É um cálculo matemático e o Lantex sempre considera aonde está a inicialização. Todo o cálculo da ortogonalidade,
da tolerância de ortogonalidade, qual peça que eu posso pegar ao lado, isso tudo parte aqui da inicialização, do ataque, tá bom? Para ele fazer todos esses cálculos. Voltando aqui para a ordem de acabamento, a gente também tem por tamanho, né? Da maior para menor ou da menor para maior. Também separei um nashzinho aqui para a gente conseguir simular de forma mais prática. Então, nesse momento aqui, ó, apliquei o corte com a configuração maior a menor, ou seja, todas as maiores e depois todas as menores. Exatamente nas maiores, né, primeiro, e aí foi reduzindo aqui o tamanho das peças até chegar às pequenininhas, tá? E ao contrário também seria da mesma forma, menor a maior, ele vai dar preferência para as peças menores e depois para as maiores. Eu deixei ela bem espaçada para a gente validar mesmo que ele vai procurar as peças menores e depois as maiores, né? Ele não vai ficar exclusivamente na sequência, e sim no que a gente indicou, qual é o tamanho da peça, né? Daniel, a gente já vai chegar lá no ordenar por qualidade, tá? Logo em seguida a gente já vai ver essa opçãozinha aí. Ordenar o corte, beleza, por tamanho também a gente viu. Show? Até aí, beleza? Vamos lá para o próximo tópico, que é o por contornos. Pessoal, esse caso aqui eu recomendo pouco não ser utilizado, é, porque, como eu falei, é muito por questão de processo. Eu te ver aqui a parte das zonas, vou desativar. Porque o por contornos, ele não vai priorizar a peça como um todo. Isso pode dar muito problema, principalmente nas máquinas da atualidade aí, que antigamente a gente tinha plasma que era regulado um determinado corte, então ele tinha que aquele corte do início ao fim. Então, às vezes, eu queria regular de uma forma para o interno, de outra para o externo, eu poderia fazer esse tipo de combinação, né? Mas no formato de hoje, eu acho que o por contornos é muito específico, mas só para vocês verem, né? Ele não vai priorizar a peça como um todo, e sim os contornos. Olha só, ele está cortando a peça inteira, ele vai cortar a peça inteira, porém, ó, ele deu preferência em fazer os internos dessa fileira e depois voltar cortando os externos. Isso pode dar muito problema com a chapa mexer na mesa, e aí vai deslocar a furação, deslocar recortes, e pode dar problema. Tá? Então, existe também essa possibilidade de uso, mas eu acredito que é algo que pode gerar algum transtorno. Tá? E por fim ali, o aquecimento mínimo. Então, chapas mais grossas, o pessoal tem muito problema com um aquecimento alto da chapa, né? Então acaba espaçando o corte. E tem as mesmas opções, tá? Então a gente tem aqui a opção por zonas, por peças ou por contornos. Como eu falei, por contornos ele vai priorizar um contorno, depois o outro, igual a gente acabou de ver. Por zonas, a gente também já viu agora há pouco, divide um Nest em todas as zonas. E, no caso, eu vou estar mostrando por peças, porque eu prefiro em relação à questão do offset, né? Então, aqui o por zonas eu vou definir uma zona, e aí ele vai cortar uma zona, vai pular um pouquinho e cortar outra, só que a gente não consegue configurar o tamanho desse pulo, né? Desse distanciamento de corte. O por peça é possível. Então, vamos colocar um offsetzinho aqui de uns 300 milímetros, iniciando do canto inferior esquerdo, sentido vertical. Acho que eu vou configurar nesse aqui mesmo, vamos simular nesse que tem bastante peça. Eu vou simular aqui, ó, mas olha só, onde está a segunda peça, um pouquinho mais para o meio da chapa, o número 3 está aqui para baixo, então ele acaba espaçando um pouquinho mais as peças, né? O corte. O pessoal perguntou, acho que foi o Vinícius Santana, consigo aquecimento mínimo para chapas superiores a 8 milímetros? Vou mostrar que é possível a gente configurar
preferências por chapa, isso tudo vinculado no dependente de material e espessura. Tá? Beleza? Fez o espaçamentinho ali, só vou aumentar um pouquinho o offset, 800 milímetros, um range um pouquinho maior. Só reforçando, né? Eu tô vendo algumas perguntas, vou ir respondendo algumas aí, até que é mais pertinente eu já mostrar, né? Mas quem quiser perguntando também, após a aula eu vou estar respondendo ali por e-mail ou ligando para mostrar se for alguma coisa mais prática, né? Para estar apresentando. Até sexta-feira eu entro em contato para a gente dar esse feedback também dessas outras perguntas que não foi abordada aqui no momento, tá? Da aula. Então, dessa forma, pessoal, acho que o número 2 anteriormente estava aqui, ela já foi um pouquinho para frente, porque a gente acabou aumentando o range, tá? Beleza? Só uma informação que foi abordada ali, é importante a gente mostrar, como o aquecimento mínimo é utilizado em espessuras mais grossas, né? Não espessura fina, fina geralmente o pessoal corta uma peça atrás da outra, né? Para a gente não ter que ficar alterando, é 8 milímetros, deixa eu configurar o aquecimento mínimo. Aí lembrar, quando for programar 2 milímetros, não é aquecimento mínimo mais, é por peças. Isso é possível deixar pré-determinado lá no dependente de material e espessura. Assim você define para cada espessura a sua preferência, e aqui no Nest você não se preocupa, faz algum ajuste mais mínimo, né? Então, eu vou vir aqui no módulo CAM, pessoal, só para mostrar para vocês, é em gerenciar máquinas, determina em qual máquina sua você quer fazer essa configuração, vai lá na guia sistema, dependente de material e espessura, procura qual que é o material, qual que é a espessura que você quer realizar essa configuração, né? E aqui no lado direito, depois de selecionar a linha que você quer configurar, você vai vir em acabamento, perdão, é ordem do acabamento. E aí você ativa a opção gestão por material e espessura. E aí você determina, olha, essa espessura é aquecimento mínimo, né, ou por peça. Já a próxima aqui, ó, de 7 a 10 é aquecimento mínimo, eu uso por peça, o offset aqui é de 500, e assim por diante. Você deixa ativada essa opçãozinha para cada espessura da forma que você utiliza. Quando aplica, né, a configuração, dá um okzinho ali, quando você programar X milímetros, vai puxar aquela configuração. Foi para outra espessura, puxa a que você determinou para aquela outra espessura. Isso ele é atualizado a todo momento. Eu configurei em 3 espessuras e em uma determinada espessura eu não configurei nada, eu não ativei. Quando você for programar aquela espessura que você não configurou nada, o Lantec ele vai utilizar a última configuração que foi atribuída aqui no geral, beleza? Então, não ativei em alguma, ele pega aqui do geral a última usada. Beleza, vimos aqui o aquecimento mínimo, vamos voltar aqui à opção por peças, para entender um pouquinho do lado direito aqui, tá? Costumo indicar para o pessoal, né, uma linha imaginária aqui no centro dessas configuraçõezinhas, do meio para o lado direito, é mais relacionado ao interno das peças, tá, pessoal? E não mais ao externo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Daniel, o offset é o espaçamento. Cortei uma peça aqui. Qual que é o espaçamento mínimo para mim buscar uma outra peça para mim cortar? Então, eu tinha definido 800 milímetros, né? Cortei uma peça aqui, espaço 800 milímetros, pode ser na diagonal, para o lado direito, e aí o software vai calcular a melhor dinâmica ali, né? Mas aí ele vai dar pelo menos 800 milímetros para cortar a próxima peça. Dessa forma, aquela área já cortada, eu não concentro o corte numa área só, que vai aquecer muito o material. Então eu corto numa área aqui, pulo um pouquinho, corto ela na mais distante, vou lá para o final da chapa, corto, e depois eu retorno no início, que aí aquela parte da chapa já foi, já deu tempo de esfriar, né? Antes de a gente seguir, só mais uma pergunta que o pessoal perguntou, né? Quando muda a configuração da ordem de corte pelo módulo de nesting, vai ficar configurado para o trabalho ativo ou vai ficar padrões para todos os trabalhos? Vamos lá.
A partir do momento que eu não ativo lá no dependente, que eu acabei de mostrar a configuraçãozinha gestão por material espessura, se eu não ativar nada lá, eu configurei aqui no modo de nesting, ele vai ficar, vamos falar assim, né, para sempre, até a próxima mudança que eu fizer de fato, tá? Se tem alguma coisa no dependente, aí não. Eu configurei aqui, se eu puxar uma espessura para programar que está ativo lá no dependente alguma configuração, ele vai atualizar para essa configuração do dependente, tá? Então, quando eu trabalho com o dependente de material espessura ativado, né, a opçãozinha lá, eu tenho que mudar sempre no dependente. É o caso dos ataques. Os ataques está tudo configurado no dependente. Então eu mudei no nesting, ele não vai ficar salvo, porque eu quero mudar meu padrão, eu tenho que buscar lá no dependente. Já a ordem de corte, ela não vem ativada por padrão. É o usuário que deve ir lá e ativar as suas preferências por espessura. Então, como não tem nada ativado, se o seu não tiver nada ativado, alterei aqui uma vez, vai ficar fixado, né, até a próxima mudança que você realizar, tá? Então, pessoal, lado direito aqui, mais voltado à parte dos internos da peça. Então, eu tenho o modo de ordenação dos furos, eu tenho por proximidade, então ele vai cortar os furos mais próximos e talvez os furos mais próximos, vou desativar essa opçãozinha, vamos aqui para a próxima chapa. Deixa eu só desativar essa opção por zonas, que eu não gosto dela. Então, deixa eu unir um pouquinho essa simulação. Então, ele vai dar preferência para a furação mais próxima, mas pode ver que o trajeto que ele realizou, por ele buscar as distâncias mais próximas, ele acabou deixando um furinho lá em cima por último. E aí ele acabou voltando para fazer aquela furação e depois retornar para esse canto da peça. Tá? Então ficou bem claro nessa peça aqui que às vezes não é o melhor método, né? Para muitos sim, para outros não, vai depender muito da peça, do nesting, mas pode ver que ele acabou passando um furinho aqui devido às distâncias, né? Então ficou faltando, ele teve que retornar depois. Tá? Para isso tem a opção de otimização de percursos, né? E uma outra importante que eu gosto de mostrar, cortar os furos pequenos primeiro, tá? Então, pessoal, isso aqui é bem utilizado, o pessoal às vezes acaba fazendo até manualmente. Quando eu tenho um contorno, um recorte um pouquinho maior, em volta desse recorte eu tenho algumas furações. O que pode acontecer? De eu cortar alguns furos em volta desse furo maior, cortar esse furo e no movimento para finalizar alguma outra furação que está em volta, esse interno está virado na chapa. E aí, no deslocamento do cabeçote, trombar. Então, o pessoal vai lá no modo CAD e acaba aplicando manualmente todos os cortes dos furos menores em volta desse furo maior e depois corta esse furo maior. Tá? Então, para isso, dá para fazer de forma automática. Lembrando, né? É uma configuração, então a gente tem que acertar ela. Aqui, pessoal, já deixei mais ou menos pronto, porque aquele diâmetro ali é de 50, então eu estou dizendo que, no mínimo, né, a partir de 50 por 50, ou recorte ou diâmetro, eu tenho, pode virar e dar uma altura específica para o cabeçote trombar. Então, a partir dessa dimensão, eu tenho que me preocupar. Então, abaixo disso, pode fazer qualquer sequência, que se virar, não virar, vai cair, ou se não cair, o cabeçote passa por cima, não vai trombar. Então, por isso que a gente define um valor mínimo. A partir dali, pode dar problema. Tá? E qual que é o distanciamento, né? O afastamento dos furos ali, que pode causar esse tipo de colisão. O distanciamento ali está de 10 milímetros, tá? Então, tá 11 para a gente testar. Eu vou desativar antes, só para a gente conferir como que está. Ó, desativado, qual que é a sequência que vai realizar. Vou deixar simulando, mas ele corta essa furação, essa. Ah, mas está por proximidade lá, pessoal. Eu vou tirar que vai ficar mais claro por direção, tá? Eu vou mudar só a direção, que vai ficar... Eu vou forçar uma colisão ali só para a gente mudar a configuração e verificar que ele vai alterar, tá? Tá, vertical. Deixa aqui um... Ó, só complementando por direção, ele não vai priorizar o que está mais perto.
ele vai priorizar a direção do corte. Então, vertical ou horizontal. Na vertical, eu sei que vai dar um probleminha ali, né? Que a gente quer simular. Então, olha só, ele corta esse furo, ele pode virar essa furação e ele sai por cima para cortar ela, né? Para cortar o furo ao lado direito, né? Para dar continuidade na sequência. Então, para a gente evitar isso, podemos ativar. Pode ver que ele também tem no por proximidade, ele tem no por direção. Cortar os furos pequenos primeiro. Aquela configuraçãozinha que eu deixei ativada, os valores 50 por 50 por 11. Ó, vou simular de novo, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar. Ele fez os 4 furos em volta do furo maior. E depois, o pessoal está perguntando sobre puncionadeira. Não, Renan, não vai ser falado. Se você tiver alguma dúvida mais específica, pode enviar, que aí depois a gente trata via chamada ali, enfim, mais específico. É mais voltado para a parte de cut mesmo, não de puncionadeira, tá? Beleza? Então, temos ali a configuraçãozinha. Também temos aquecimento mínimo, só que como eu falei, esse aquecimento mínimo é para o interno das peças, né? Não é para o externo. Então eu tenho uma peça grande ou pequena com muitos furos, eu posso indicar que eu quero fazer aquecimento mínimo nos internos das peças também, para ter aquele espaçamento igual a gente viu os das peças, né? Cortar primeiro os furos. Novamente, é aquela questão do plasma. Eu tenho uma chapa com muitas furações, muitas peças, e eu quero ter uma configuração diferente. Plasma antigo, a regulagem era manual, então eu posso fazer a furação da chapa toda e depois voltar fazendo um recorte dos externos. Para isso, a gente ativa essa opção, cortar primeiro os furos. Não é muito utilizada no fato do laser, enfim, dos plasmas mais novos, porque é tudo parametrização automática, a máquina regula ali, o operador regula e a máquina altera automaticamente através do CNC, então é bem pouco utilizado. Ou cortar somente os furos. Isso aqui também vai ser uma aplicação muito específica, pessoal, que ele não vai aplicar o corte no externo, olha só. Pode às vezes até ser confundido como problema, né? Então ele só aplicou no interno das peças. E por fim ali, ó, ordenar por qualidade. Pessoal, a gente tem a opção aqui, ó, por peça ou por chapa. Quando a gente fala por chapa, é ordenar por qualidade, basicamente as peças. Então, eu tenho uma chapa com muitas peças, cada peça eu tenho uma qualidade diferente, ele vai ordenar pela qualidade da peça em si, não olhando somente para o interno de cada peça. Vamos primeiro simular o por peça, que aí a gente vai estar indicando para o software, né, que eu quero fazer um sequenciamento pela qualidade dos internos. Para quem não conhece, as qualidades ou tecnologias de corte é esse carinha aqui, ó, corte, onde eu tenho as qualidades, 1 ao 12. Não é todas as máquinas que utilizam a qualidade de corte, tá? A maioria dos lasers, Trumpf, Bystronic, Yamada, Yaoi, trabalha com um contorno pequeno, médio, grande. As máquinas que trabalham com CP Cut são poucas que o pessoal regula a qualidade 1, 2 e 3. A maioria trabalha só com o contorno 1, tá? Mas basicamente são parâmetros de corte. Ou seja, um contorno maior, eu posso dar uma velocidade maior para aquele recorte. Um contorno muito pequeno, ou seja, sei lá, um furinho de 10 milímetros numa chapa de meia polegada, eu não vou conseguir fazer uma velocidade de corte àquela furação do mesmo jeito que eu faço uma peça de 500 milímetros, tá? Então, eu faço uma redução, né? Lá na máquina eu parametrizo velocidade um pouquinho reduzida, potência, enfim, eu mexo em toda a parametrização para dar uma qualidade melhor para aquele tipo de contorno.
Então, algumas máquinas trabalham com contorno pequeno, médio, grande e até algumas plasma ali vai até para 4, 5, 6, que aí tem True Hole, tem outras tecnologias, tá? Então aqui, só para mostrar a configuraçãozinha, eu defini por peça e vou configurar a frente dela qual que é a minha preferência de recorte das qualidades. Então eu quero que recorte a qualidade 1, depois a 3 e por fim a 2, tá? Então vamos lá, primeiro eu quero que recorte a qualidade 1, vou setar essas duas furaçõezinhas, depois se eu não me engano a qualidade 3, vou fazer essas do meio aqui. E por fim a qualidade 2. Eu não vou colocar em todas as furações para a gente conseguir ver as diferenças ali, né? Tá bem rápido, deixa eu diminuir aqui a velocidade. Então, exatamente, eu vou até mudar a sequência de aplicação, tá, pessoal? Para ficar até mais claro, porque ele fez exatamente na sequência que eu apliquei, né? Então, vamos lá. Primeiro a 3, que a 3 é a última, se eu não me engano, ou a segunda, né? Depois a 1 é a primeira mesmo. E a 2 eu vou fazer só aqui nesse canto. Mudei até a ordem de aplicação ali das qualidades para ficar até mais nítido. Então, primeira qualidade 1, eu apliquei ela na segunda, né? E depois faz as outras qualidades ali na ordem que foi indicado. Beleza. O Vinícius falou que a Border, ela configura a qualidade. Acho que o Border é o Tinker, né? Não é o CP Cut, é parecido ali, mas aí acho que o pessoal configura. Utiliza muito essa qualidade. Show. Beleza. E aí o próximo Nest aqui eu separei um pouquinho a opção para a gente utilizar o por chapa, que aí é mais voltado à peça como um todo, não somente para o interno, né? Então, mesma coisa, ó. Primeiro, qualidade 1, depois qualidade 3, depois qualidade 2. Pessoal, só para a gente... Ah, não, mas aí vai ficar manual, aí vou ter que simular as furações mesmo. Ó lá, nos internos, igual a gente definiu ali nas configurações, não tem nada de definido por qualidade no interno, só no externo. Então, primeiro, qualidade 1, que é o laranjinha. Depois, qualidade 3, que se eu não me engano é o rosa. Isso. E, por fim, a qualidade 2, que é o azul. Tá? Então, ele vai priorizar aquela sequência de qualidade que a gente deixou configuradinho ali na configuração da ordem do acabamento. Tá? Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente viu ali, aplicando o corte, viu algumas configuraçõezinhas tanto para o interno quanto para o externo, questão de qualidade, mas apliquei o corte e não quero apagar e fazer só uma alteraçãozinha na sequência ali, bem mínima. Como eu falei, aprendi a configurar, tá me ajudando a maioria dos meus nestes, mas tem uns que não fica legal. Você pode apagar, né, e fazer, se for mais fácil para mais rápido, né? Mas também tem a opção aqui, ó, ordenar o corte. Aqui no alterar, na aba corte também. Alterar, ela só habilita depois que eu aplico o corte, né? Então, senão ela fica desabilitadinha ali. E a primeira função já está ali, ó, ordenar o corte. Pessoal, aqui eu vou alterar a sequência de corte dos internos das peças, tá? Esses dois primeiro. E os dois, logo abaixo deles é ordenar o corte das peças, sendo que eu posso fazer de forma manual, eu clicando, ou por janela. Vou mostrar a diferença dos dois agora. O por peça, pessoal, a gente vai ter que indicar. Então a gente escolhe se eu quero antes ou depois. Vamos lá, vou deixar depois. Vamos lá, eu tenho duas pecinhas aqui, sendo que essa é a peça 2 e essa é a peça 3. Eu quero que seja ao contrário. Essa é a peça 3 e essa a 2. Perdão, é o contrário, de fato. Depois, então eu quero que a peça 3 vire a peça 2. Tá?
Então, eu não gostei daquela sequência, eu quero que corte a maior. Vamos fazer o contrário, né? Ah, essa peça grande, eu prefiro que corta que está no meio do retalho e depois faça a maior. Ordenar o corte por peças. E aí clica lá, depois, né, no caso. Então, eu quero que corte essa e depois essa. Já a outra opção é a mesma lógica, só que ao contrário. Então, eu quero que corte uma antes da outra, né? Uma é corte essa, depois essa. A outra é antes, então eu quero que corte, vamos lá, número 5, eu quero que corte antes da 4, né? Ou tem que ser o contrário. Só um pouquinho, vocês vão ver que é confuso, né? Quero que corte essa antes dessa. Então ele altera os numerozinhos ali. É a mesma lógica, antes e depois, só que é inverso, né? A sequência que a gente vai fazer. Mas assim você pode ir lá, através das numerações, e fazer a alteração. Eu vi lá no começo, esqueci de mostrar novamente, que algumas pessoas perguntou, acho que o Vinícius conseguiu ativar, mas outras não viram como que ativa os números aqui da sequência para ficar mais fácil até treinar nessas opções que a gente está vendo. É aqui, ó, pessoal, subtrabalho, opções de configuração, desenho nesting, imprimir, imprimir identificadores das peças, e a gente indica que a gente quer imprimir a ordem, tá? Provavelmente de você está o índice. O índice é o ID da peça lá no nesting, quando ele é impresso e dá para o operador cortar lá na máquina, né? Que ele consegue se guiar pelo ID. No caso, a gente está falando para imprimir a ordem do corte que está no nesting, na chapa, né? Só que para você ver na sua tela, no seu monitor, não somente no nesting impresso, você tem que vir em visualizar e ativar ver referências na tela, tá? Aí você vai conseguir visualizar essa mesma sequência. Qual a melhor opção de ataques para o corte automático? Não ficou claro o sobrenome da pessoa, é o Cordeiro ali, não ficou claro qual que é a melhor opção de ataques para o corte automático, não entendi. Se puder reformular um pouquinho, não ficou muito claro a dúvida. Vinícius, depois a gente pode ver exatamente como que você precisa que fique a partir da simulação. Meu simulador não está igual ao seu, tá? Eu entro em contato para a gente ver que não. Aí a gente deixa sua preferência aí. BLM Cutlight usa qualidade, acho que a BLM até é invertido, né? O contorno 3 é o grande, o 2 é o médio, 1 é o pequeno. É isso aí mesmo, show de bola. Vinícius, não é possível imprimir o índice e o ID na impressão do plano de corte, tá? Ou é um ou é o outro. Se eu não me engano, foi até aberto uma melhoria, né? Uma solicitação de melhoria para minha tela mostrar a ordem de corte, para o programador, que é mais interessante, né? E para a produção, imprimir o índice, né? Uma coisa que dá para usar e sem usar os dois recursos seria deixar as peças coloridas na impressão. E aí você deixar a ordem de corte, que aí você vai te ajudar o programador, e para a produção eles seguem pelas cores impressas nas peças. Mas como não é toda empresa que gosta de imprimir colorido, devido à tinta de impressora gastar bastante, né? Aí não dá para usar também, mas isso acho que foi passado até como PBL. A pessoa está com dúvida do corte sem alterar o CNC. A gente tem que ativar, né? Deixa eu salvar aqui só para gerar o CNC, pessoal, para não ter nenhuma confusão, ficar mais claro aí a dúvida do pessoal. CNC aqui embaixo, ó, se você, não sei se todo mundo consegue ver, é o 0226, aqui embaixo, aqui, ó, na faixa inferior da tela, tá? Se eu apagar todo o corte dessa chapa, ele vai me pedir, deixa eu só já desativar, ele vai me pedir a tela de inicialização, ou seja, ele vai gerar um novo contador do CNC, né, um novo número. Para a gente não perder esse número, a gente tem que vir aqui em configuração e ativar a última opçãozinha aqui, ó, manter os dados de inicialização. Ao apagar todo o corte e aplicar o corte novamente, a tela de inicialização não vai ser solicitada. Assim, o CNC se mantém e outras configurações, como eu falei, né, a tela de inicialização não é somente o CNC. Por trás, ele tem configurações também sendo aplicadas, principalmente Plasma, que trabalha com
com Oxpira lá, os comandos de prod, connect, as trunfs trabalham com bastante tabela, enfim, tem bastante máquina que puxa a configuração no momento que a gente aplica o corte, tá? Uh, Só antes, pessoal, já tá dando, falta 10 minutos, alguns minutos ali pra gente finalizar. Gente, vamos só rever essa opção, ordenar o corte de peças por janela. Vamos lá, vou pegar esse Nest, na verdade esse aqui que a gente estava mostrando lá no início. Pessoal, aquela opçãozinha que eu vou mostrar é o seguinte, eu apliquei o corte, a gente definiu uma configuração específica, né, por peça, aqui não vai importar tanto, por peça, tolerância de ortogonalidade, começa do canto inferior esquerdo, vai seguir o vertical. Só que aí eu tenho 10 nestings lá, fui dando uma revisada, cheguei no nono lá, vi que não é interessante cortar aquele nesting nessa sequência. Vou apagar o corte, lá na configuração, mudar tudo? Não precisa. Se você achar mais fácil, show de bola. Mas aqui no ordenar o corte, você também tem como ordenar o corte das peças por janela. Basicamente, pessoal, é a mesma tratativa que a gente tem ali, tá? Só que aqui ele traz, né, alguns desenhinhos, né, que o pontinho vermelho é onde vai iniciar o corte, como se fosse aquela que a gente identificou aqui, né, no canto, né, o vermelhinho, ó, é a mesma instrução. Então eu tenho um pontinho vermelho onde inicia o corte, e aí eu tenho as flechinhas, qual que é a direção daquele corte vai ser seguido, né? Atualmente, a configuração que a gente aplicou aqui, que é o inferior esquerdo, sobe cortando, desce cortando e faz essa cobrinha ali, né? Basicamente é essa opçãozinha aqui, olha só. É a de baixo aqui, a primeira de baixo, a da linha do meio, né? É essa opção que está sendo usada. Mas vamos alterar, vamos jogar para o do lado, onde ele começa do canto superior direito, desce, sobe cortando, desce cortando. Né? Pode ver que a flechinha está para os dois lados, ó. Diferente, né? Vamos só achar aqui. Diferente dessa aqui, ó, de baixo, ó. Não, do canto superior esquerdo, né? Superior esquerdo, ó, pontinho vermelho, é bem parecido ao superior esquerdo, só que a flechinha só tá para baixo, ou seja, ele só vai cortar para um sentido. Tá? Então aqui tá setinha para os dois lados, então ele vai cortar para baixo e para cima. Então vamos usar ela. Também temos a tolerância de ortogonalidade, funciona da mesma forma que eu mostrei. Aqui eu tenho 50 milímetros da minha peça, se eu colocar um valor de 100, ele vai fazer duas faixinhas, um valor abaixo disso, no caso estou usando um, vai fazer somente uma faixa. E aí, pessoal, eu posso selecionar se eu quero fazer isso para o nesting todo ou só para uma faixa do nesting, né? Não para tudo. Ah, metade do meu nesting está legal, só a outra ficou ruim. Então você pode selecionar por janela também. No meu caso aqui, eu vou selecionar tudo e aplicar. Então, canto superior direito, já mudou aqui, né, o número. Vamos lá, F12 aqui só para a gente simular. Então, corta, sobe cortando, desce cortando, sobe, e assim por diante. Então, ao invés de eu ir lá apagar o corte, vai perder a sequência do CNC se a gente não tiver ativado a opçãozinha, ir lá na configuração de máquina, alterar toda a ordem de corte, lembrar de alterar depois de novo, porque eu alterei só para esse nest. Vai ali no alterar e faz ali a alteração só para aquele nesting, só para aquele momento, ou para metade do nesting, de acordo com a necessidade de cada um. Teve outra pergunta, quando está usando corte comum, não consigo apenas apagar o corte, é preciso regenerar. Isso é devido ao ataque. Corte comum, se você pega uma peça, coloca o ataque nela e tenta unir com corte comum, o sistema não vai deixar. Ele espera que as peças não tenham tecnologia nenhuma. E aí você junta com corte comum e no momento que vai aplicar o corte e definir toda a sequência, o sistema vai colocar o ataque. Só que se você simplesmente apagar o corte, vai existir uma tecnologia na peça. Assim, ao aplicar o corte de novo, o sistema não vai detectar que aquilo ali está com corte comum, porque existe uma tecnologia. Por isso que você só consegue, de fato, reaplicar o corte corretamente se você regenerar, porque aí vai eliminar as tecnologias. Então, basicamente, é devido a essa particularidade, né, do corte comum não poder ter tecnologia, né, antes da aplicação do corte. Tá? Então, depois que eu aplico o corte, o sistema coloca o ataque, e aí, porque ele vai fazer
todo o cálculo do caminho de corte, enfim, é tudo no momento do corte que ele faz os cálculos, né? Se eu tiver um ataque antes e tal, ele acaba ele não consegue fazer o cálculo correto, e aí ele entende que ali, ó, aqui não consigo fazer corte comum. Basicamente é isso. Por isso que você tem que regenerar para eliminar as tecnologias. Ó, talvez a gente pode dar uma olhada para ver, o pessoal estava com um problema, né? Não sei se foi resolvido, onde cortava todos os furos da chapa e depois as peças. Mas tem que cortar o furo e a peça, correto. É muito importante cortar o furo e a peça para não correr a chapa não se mover e dar problema de medida, né? Mas pode ser essas configurações que a gente já viu, né? Que, por exemplo, aqui, ó, por proximidade, ó lá, cortar primeiro os furos. Se tiver ativa essa opção, ele vai cortar todas as furações da chapa e depois voltar cortando peça a peça. Então pode ser uma opção dessas que tá ativada, tá? Então, às vezes não é nenhum problema, alguma configuraçãozinha dessa que a gente acabou de ver. Ó, eu vou mostrar, a gente tem alguns minutinhos, pessoal, a gente vai se encerrar. Eu vou tirar uma última dúvida que talvez pode ajudar. Se não for essa a dúvida do corte comum ali, por favor, complemente depois ali que a gente entra em contato só para a gente dar sequência, tá, pessoal? A gente já vai encerrar a aula. Mas, vamos lá, corte comum. Eita, peraí. Deixa eu fazer um net rapidinho só para a gente ver. O pessoal está com dúvida em questão de sequência de várias peças, tá? Beleza. A gente já viu alguma coisinha de corte comum nas outras aulas, tá, pessoal? Então é importante ressaltar também que tem outras aulas falando ali da parte de corte comum que tem uma opção ali. Quando a gente aplica o automático, ele vai buscar essas configurações de corte comum, que é aí quando a gente tem aqui entre duas, por exemplo, você tem essas duas sequências. Quando é entre várias, o software que vai fazer uma atrás da outra ali, não tem muito que a gente definir de sequência. Porém, há uma possibilidade aqui em contornos utilizar o corte comum de uma grade, tá? Corte comum linear de uma grade, tem umas outras opções que é uma escadinha, né? Mas o corte comum linear de uma grade é interessante, que a gente de fato pode definir algumas configurações, tá? Vou fazer aqui de novo, ó. Corte comum linear, seleciono quais peças corte comum linear, valido, e aqui traz uma janelinha. Vamos só fazer uma fileirinha para ficar mais claro. Aqui talvez fuja um pouquinho, pessoal, que tem bastante ilha, né? Que é esses miolos aqui e tal, não fica tão legal. Mas, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Qual que é a divisão de peça que eu quero fazer? Primeiro eu quero dividir esse bloco, né, de corte comum. Primeiro os da horizontal, perdão, vamos lá, do da horizontal, e depois o da vertical, que é essa linha do meio. Embaixo aqui a configuraçãozinha é do externo. Então, em cima é a parte das divisões e embaixo é a parte do externo, tá? Então, qual que é a sua prioridade? Primeiro horizontal e depois vertical ou vice-versa, vertical e horizontal, tá? Quando eu for cortar o horizontal, eu quero iniciar o corte por onde? O canto superior esquerdo, o canto inferior direito, você define aqui nas bolinhas vermelhas. E o corte na vertical? A gente quer iniciar em cima, embaixo, lado direito, lado esquerdo, vocês definem aqui também na janelinha, tá? O zigue-zague a gente já viu o conceito, tá, pessoal? E aqui no cantinho a gente tem o tamanho do ataque para fazer as divisões. Aqui eu defini que o ataque é de 3 milímetros e a saída é de 2. E a parte do externo, né? Aonde que vai se iniciar canto inferior direito e qual que é o ataque? Vocês definem aí também o ataque e a saída, aqui no quadradinho. Apliquei o corte. Então ele faz exatamente, ele começa onde a gente indicou, canto, lado direito, lado esquerdo, parte superior, inferior. Olha lá, começa o externo no canto inferior. Então, a partir daquela configuraçãozinha, você determina exatamente a sequência das divisões, a sequência do externo, tudo certinho. Ah, não gostei de uma parte. Você pode refazer ou, no alterar, ordenar o corte. Você também pode ordenar a sequência de corte comum de uma grade. E aí é só você clicando mesmo, tá? Então, vamos lá. Quero que faça esse.
ali vai ficar na sequência, pessoal, então não vai dar certo, tá? Mas a gente pode reordenar aqui sequência de corte comum de uma grade também, tá? Beleza. Pessoal, é isso então. As dúvidas aí do pessoal que não foi sanado durante a aula, eu vou estar entrando em contato para a gente resolver, né, com vocês. Grade. Tá? As aulas são gravadas, depois o pessoal ali do CS envia o link para vocês e também vai chegar ali, né, posteriormente, para quem se inscreveu, participou a aula toda, o certificado. E o link da aula também vai para todo mundo aí. E aí vocês podem assistir depois. E até sexta-feira, para quem teve dúvida, a gente não conseguiu responder, eu entro em contato para a gente ver mais tarde, com mais detalhe, enfim, tirar certinho todas as dúvidas, pessoal. Beleza? Espero que todos tenham aproveitado aí. E mandem também, né? No final ali vocês recebem uma pesquisa, avaliem, coloquem novos assuntos para a gente tratar. A gente se baseia nos mais pedidos, a gente verifica, né, nas últimas aulas quais foram os mais pedidos, confronta com o de agora para determinar os próximos assuntos a ser tratados, tá? Então depois ali só responder a pesquisa que a gente avalia tudo isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado e boa quarta-feira para todo mundo aí.